Você já comprou um perfume achando que ele ia ter um cheiro, mas quando borrifou, percebeu que o nome dele não tem nada a ver com perfume? Hoje eu vou mostrar 6 perfumes da minha coleção que têm nomes completamente mentirosos. Fala pessoal, começando já a lista com o primeiro perfume, é o Creed Royal Oud. Então quando você lê esse nome, Royal Oud, o que você espera? Perfume que tenha bastante oud, certo? Daí você borrifa o perfume. Cadê o oud aqui? Bom, pra mim a nota mais evidente aqui é a nota de cedro, que é a nota madeirada também, mas o oud aqui pra mim não aparece. Então, uma brincadeira inclusive que o pessoal faz é que esse perfume ele não deveria se chamar Royal Oud, deveria se chamar Royal Cedar, né, por conta do cedro. Inclusive muita gente no Fragrante, se você for lá na página do perfume, vai falar exatamente a mesma coisa. Para quem já segue o canal aqui há algum tempo, sabe das minhas notas favoritas e que o oud é uma delas, principalmente quando eles usam oud natural e também é um oud um pouco mais fecal, mais animálico também. Né? Quando eu falo que esse perfume aqui deveria se chamar Royal Cedar, não quer dizer que ele não usa oud aqui, né? Não posso falar isso, eu não sei qual é a composição exata desse perfume. Inclusive, eu já vi numa entrevista eles falando que eles realmente usam oud aqui, natural, mas uma concentração provavelmente menor. Também não quer dizer que eu não goste do perfume. Na verdade, eu gosto tanto do Royal Oud, que foi o único perfume da Creed que eu testei até hoje. Já testei em loja, decantes, já comprei alguns decantes também. E foi o único que virou um frasco de 100 ml. Então o Royal Oud é um perfume bem elegante, ele é amadeirado, ele é um pouco seco também por causa do cedro, mas ele é excelente para ir para o trabalho. E também é o perfume que eu mais gosto da Creed, dos que eu já testei até hoje. E o perfumista aqui do Royal Oud é o Julian Rasquinet. Ele é o mesmo perfumista que criou esse amouage aqui, o Enclave, e os outros 10 perfumes aqui da minha coleção. O segundo perfume da lista de perfumes com nomes enganosos é esse aqui, é o La Fin du Monde, da État Libre d'Orange. Quando a gente traduz o nome aqui do francês, quer dizer o fim do mundo. Então, pelo nome do perfume, parece que ele vai ser apocalíptico, né, desafiador, vai ser uma bomba de perfume. Né? Você vê até a pirâmide olfativa desse perfume aqui. Tem lá a nota de pólvora, tem até uma nota meio nonsense de pipoca. Não sei o que isso quer dizer. Né? O mundo vai estar acabando lá, o pau vai estar quebrando. Vai estar gente lá comendo pipoca, assistindo. Então, quando você borrifa o perfume, né, achando que o perfume vai ser super desafiador, vai ser super difícil, 10 ml de perfume na fita. A fita até envergou. Quando você borrifa o perfume, só sinto o cheiro de íris aqui nesse perfume. Tem nada de pólvora, de bomba, de sangue, tem nada difícil aqui nesse perfume. E é uma íris bem atalcada, assim, bem fácil de usar, bem elegante. Inclusive eu já usei esse perfume aqui para ir pro trabalho. Eu nunca imaginei que eu ia usar um perfume que chamou O Fim do Mundo para ir pro trabalho. O pessoal lá do meu escritório, pessoal de descendente de asiático, pessoal que não usa perfume, não tem costume. Então, pessoal que não gosta muito de perfume, não, né, principalmente se o perfume for forte. Então, esse perfume aqui, O Fim do Mundo, tranquilo para o escritório. Então já dá para saber aí o tanto que o perfume não é desafiador. Mas se você já conhece esse perfume aqui, já tem esse perfume na coleção, por exemplo, e sabe o porquê dele chamar O Fim do Mundo, deixa nos comentários aqui embaixo que eu quero aprender também. Quando eu falo de pólvora aqui desse perfume, tem um outro perfume da minha coleção que também tem essa nota. É esse perfume aqui. É o Fantomas, da Nasomato. É uma marca da Holanda, na verdade. O perfumista ele é italiano, mas é uma marca holandesa. Só que esse perfume aqui também, apesar de ter a nota de pólvora lá na pirâmide, também não tem o cheiro de pólvora aqui. Na verdade, a nota mais forte aqui é a nota de melão, também a nota de plástico. Principalmente do melão. Cara, esse perfume é muito bizarro. Quem não conhece ainda essa marca, Nasomato, recomendo. Muito bom. Mas o nome não é enganoso. Esse nome aqui é enganoso. Já o perfumista aqui, do La Fin du Monde, O Fim do Mundo, é o mesmo perfumista desse outro État Libre d'Orange, o Herman Mecot, que é o Quentin Biche. Perfumista que está bem alto, aí está fazendo perfume para um monte de marca, inclusive vários para a Moage. Esse cara aqui. O próximo perfume dessa lista é esse aqui, é o Beach Hut Man, da Moage. Inclusive eu falei desse perfume aqui no último vídeo que eu postei aqui no canal. E ele é mais um que tem um nome bastante enganoso.
palavra beach, do inglês, quer dizer praia. Então, no primeiro momento, fica parecendo que esse perfume aqui é um perfume aquático. Então, entre as notas aqui desse perfume vai ter lá notas marinhas, sal marinho, algas, sei lá. Então, essa é a impressão que a gente tem com o nome do perfume. E se você pesquisar no Google Imagens por Beach Hut, você vai ver várias dessas casinhas aí coloridas, igual eu tô colocando na tela. Elas estão sempre ali na beira da praia. Então, mais um motivo aí para achar que esse perfume aqui é um aquático. Só que esse perfume não tem nada de aquático. Esse perfume aqui é bastante verde, na verdade. Então eu vou colocar a pirâmide aqui na tela, dá para ver esse tanto de nota verde aqui. Graças ao bom Deus não tem nada de nota marinha, alga, calone, que é uma nota bem tenebrosa também. Em algumas peles, né, algumas pessoas dá um cheiro de ovo podre. Então esse perfume aqui não é o caso. Chama Beach Hut Man, mas é um perfume verde. Muito bom, diga-se de passagem. Então a gente vê que esse perfume tem hortelã, gálbano, vetiver, musgo de carvalho. O gálbano, inclusive, é uma das notas mais verdes para mim, pelo menos na perfumaria. Então um perfume que eu também tenho na coleção, que é bastante verde, que tem essa nota, é esse perfume aqui, dessa marca que o pessoal geralmente não fala, né, com medo de acontecer alguma coisa. O perfume aqui é o número 19 dessa marca. Então vê até a cor aqui do perfume, que ela meio que entrega o tipo do perfume. Perfume bem verde também. A principal nota desse perfume aqui é o gálbano. E eu falei das notas marinhas e do gálbano. O perfume da minha coleção que tem essas notas é esse aqui. Perfume, inclusive, que não foi muito barato. É o Tom Ford Oud Mineral. Essa aqui é a versão mais nova dele, né? Esse frasco meio bronze. Frasco até bacana, mas... Na época que eu comprei esse perfume aqui, eu gostava bastante, perfume aquático. Né? Aliás, eu não tinha nada contra, na verdade, perfume aquático. Mas hoje não desce. O perfume está encostado ali. Então, o Oud Mineral, ele tem essas notas marinhas e o tal do calone que eu falei aqui no vídeo já. Voltando aqui para o Beach Hut Man da Moage, apesar dele ter um nome enganoso, ainda assim é um perfume muito bom, principalmente para usar durante o calor. O perfumista dele aqui é Elise Benat, que eu vou colocar aqui na tela. E, como eu já disse aqui, eu fiz um vídeo aqui no canal falando só desse perfume, fazendo um unboxing, primeiras impressões. Se quiser saber um pouco mais, só clicar no card aqui em cima, que eu vou deixar aqui na tela. O próximo perfume da lista é o perfume de uma marca de nicho que eu gosto bastante, é o Frederic Malle Portrait of a Lady. Esse perfume que eu tenho só esse frasco aqui de 10 ml. Tá na metade aqui. Então imagina a seguinte situação. Imagina que você nunca ouviu falar nessa marca, na Frederic Malle. Você vai numa loja de perfumes que vende essa marca, você vai ver um frasco escrito Portrait of a Lady. E todos os frascos dessa marca, eles são idênticos. Ele não tem distinção de cor, de tamanho, igual, por exemplo, o Parfums de Marly e Delina, né, que pelo frasco, que eu vou colocar aqui na tela também, ele meio que já entrega, assim, mais ou menos, qual que é o público-alvo daquele perfume. Então eu vi esse frasco aqui, Portrait of a Lady, na loja. Fica a seguinte pergunta. Esse perfume, ele é masculino? Ele é feminino? Compartilhável? Né? Portrait of a Lady é o retrato de uma senhora em português. Então, no primeiro momento, eu vou achar que o perfume é feminino. Pop Decante. Então, pelo nome, a gente acha que Portrait of a Lady é um perfume feminino. Depois você cheira o perfume, claramente esse perfume aqui ele não é feminino. Ele é pelo menos compartilhável. Mas muita gente é da opinião que esse perfume aqui, na verdade, ele é mais masculino do que compartilhável. Nossa, esse perfume é bom demais. Então, muita gente sente o cheiro da rosa aqui desse perfume, já associa automaticamente a perfumes femininos, o perfume de senhora de idade, mas por outro lado, esse perfume aqui também tem notas que são bem comuns em perfumes masculinos, como por exemplo o incenso, cedro e também o âmbar cinzento. Muita gente que comenta aqui no meu canal pedindo sugestão de perfume para começar na Frederic Malle, esse aqui é um candidato fortíssimo. Dos perfumes mais elegantes, dos perfumes que eu mais gosto aqui dessa marca. E ele não é tão caro quanto, por exemplo, o The Moon, que é o meu perfume favorito da coleção, provavelmente. Último comentário aqui sobre esse perfume. A coleção mais cara da Frederic Malle é chamada Desert Gem Collection. Eles são perfumes que têm geralmente a nota de wood, que é um wood natural, exceto o Promise, que tem o cipriol, né, que ele meio que simula o wood.
Mas na verdade o perfume mais caro dessa marca é o The Night. Esse perfume aqui, que eu tenho só um decante, 2 ml. Que é meu sonho de consumo, achar um frasco de 50 ml na promoção para poder comprar. Mas o que tem a ver aqui o The Night com o Portrait of a Lady? Na verdade, o perfumista aqui é o mesmo, é o Dominique Ropion. Ele criou esse aqui primeiro, depois o The Night. E eles são muito parecidos. Esse aqui, na verdade, é meio que um Portrait of a Lady com wood indiano natural adicionado aqui. É um wood um pouco fecal, né, um pouco mais desafiador. Só que esses perfumes aqui, eles compartilham muitas coisas. E esse perfume aqui é sensacional. Então já dá pra ter uma ideia aqui o tanto que o Portrait of a Lady é um perfumaço. Quando eu quero sentir o cheiro aqui desse perfume, do The Night, mas eu não quero borrifar, ver que ele tá nas últimas aqui. Quando eu fui numa boutique deles, eu pedi para eles borrifarem no cartão e colocar nesse envelope aqui. Então sempre que eu quero cheirar o The Night, só abro o envelope aqui, tem um cartão ali dentro. Cheirão de fazenda. Sensacional. Ah, eu tava esquecendo, o Dominique Ropion é o perfumista que mais criou perfumes para Frederic Malle. Já criou 11 perfumes, se a gente excluir aí os perfumes com frasco comemorativo, spray para cabelo e outros produtos aí da marca também. Então, 11 perfumes desse cara. O quinto perfume dessa lista é um perfume que só tem um decante de 10 ml, que eu nunca consegui achar um frasco para comprar. É esse perfume aqui. É o Pharrell Williams Girl. Então, traduzindo, né, para português, girl quer dizer garota ou menina. Então, no primeiro momento, parece que é um perfume feminino, né, para um público-alvo adolescente, provavelmente. Inclusive no frasco, vou colocar o desenho do frasco aqui do lado, a imagem dele. Tem ali embaixo, para garotas e garotos. Então, quando a gente borrifa o perfume, não tem nada de adolescente ou de feminino aqui nesse perfume. Na verdade, ele é bem compartilhável. E a pirâmide olfativa desse perfume, que eu vou colocar na tela, tem lá lavanda, vetiver, cedro. Mais uma vez, como eu já disse para um perfume aqui nesse vídeo, essas notas são bem comuns em perfumes masculinos. Bom, mas o Girl é um perfume bem fácil de usar, bem compartilhável. Qualquer um pode usar assim tranquilamente, sem pensar muito. Mas o grande porém é que esse perfume, ele infelizmente, já foi descontinuado. Então, como curiosidade, eu vou mostrar outros perfumes da minha coleção que tem um cheiro muito parecido com o do Pharrell Williams Girl, principalmente pela nota de violeta. Bom, minha primeira recomendação seria esse aqui, é o Narciso Rodrigues For Him, EDT, criado pelo Francis Kurkdjian, né, o atual diretor criativo da Dior. Só que esse perfume aqui, ele infelizmente também está descontinuado, assim como o Pharrell Williams Girl. Então, outro perfume que eu posso recomendar, que tem um cheiro parecido, é o Portrayal Man, da Amouage. Um dos frascos mais bonitos que eu tenho na coleção. Não sei se dá pra ver as cores aí. Mas esse perfume aqui é um perfume de nicho, ele é um pouco mais caro. Caso você não queira arriscar o blind, ou não tenha como comprar um decante para testar ele, tem um outro perfume também, que tem um cheiro bem parecido, que é um pouco mais barato. É o Fahrenheit, da Christian Dior. Esse meu aqui, ele é o Aqua Fahrenheit. Ele é um flanker também que já foi descontinuado. Eu não tenho o EDT, né, o perfume que ainda está à venda. E o Le Parfum. O Le Parfum eu tenho, mas ele está lacrado ainda. Mas esse perfume aqui também tem a nota de violeta. E é bem bacana. É um substituto aí bem legal para o Girl, do Pharrell Williams. Primavera começando agora, vai entrar aqui na rotação. Então, esse aqui, o Aqua, ele está descontinuado, não está à venda mais, mas o Eau de Toilette e o Le Parfum estão à venda ainda. Mas o Le Parfum ele é um pouquinho diferente desse aqui, ele não tem essa nota de violeta tão forte igual esse aqui. O perfumista do Girl, Pharrell Williams, é o Anton Lee, vou colocar a foto dele aí na tela. Ele é o mesmo perfumista que criou 2 perfumes aqui na minha coleção. Um deles é o Rien, da État Libre d'Orange, e o outro é o Café Rose 2023. A última versão desse perfume aqui tá Tom Ford. O último perfume dessa lista é também o mais barato do vídeo. O perfume da Zara é o Oud Vibrant Leather. Esse perfume aqui, na verdade, é um dos primeiros flankers desse outro perfume aqui da Zara, que é o Vibrant Leather. E esse aqui, por sua vez, é um dos clones mais famosos do Creed Aventus. Geralmente, quando um perfume tem mais de uma nota no nome, como por exemplo esse aqui, é o Oud Vibrant Leather. Então o Oud vem primeiro,
geralmente a nota que vem primeiro é a mais dominante no perfume. Então o que a gente espera desse perfume aqui? Um pouco de oud, né? Pelo menos um pouco. Cara, não consigo perceber nenhum oud aqui nesse perfume. Obviamente é um perfume mais barato, né? Um perfume da Zara. A gente não pode esperar ter um oud natural aqui nesse perfume, mas ainda assim, nem aquele sintético, que é bem comum em perfumes mais baratos, nem o sintético eu percebo aqui. Bom, e a segunda nota que tem aqui no nome do perfume, leather, que quer dizer couro. Cara, o couro ele não aparece aqui, não aparece nem na pirâmide olfativa do perfume, que eu vou colocar aqui na tela. Sim, de novo, não estou falando que é um perfume ruim, principalmente pela faixa de preço dele aqui. É um perfume bem razoável. Bom, resumindo, esse perfume aqui da Zara, o Oud Vibrant Leather, ele só tem oud e couro, só no nome mesmo. E o perfumista aqui é o Jérôme Epinette. Agora eu quero saber de vocês. Quais perfumes vocês conhecem que também tem um nome enganoso, igual esse Zara aqui? Ou então que tem um frasco enganoso ou um marketing enganoso também. Deixe nos comentários aqui embaixo para a gente poder conhecer também. Como de costume, chegou até aqui, gostou do vídeo? Deixe uma curtida, deixe uma hypada também se for possível, para o YouTube divulgar para mais pessoas que ainda não conhecem o canal. Se inscreva no canal também, é de graça, não paga nada. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.